Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 1, o versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos no chamado ano da inauguração do ministério de Jesus. Este é o primeiro ano. João Batista apresenta quem Jesus é em João capítulo 1, versículo 29 a 34. É notável o discernimento de João Batista. Sua compreensão teológica do culto sacerdotal de Israel permitiu-lhe enxergar em Cristo o cumprimento do sacrifício do Cordeiro. Entendamos, Deus entregou a Moisés a tábua da lei com os 10 mandamentos. Está em Êxodo, capítulo 20, o versículo 1 a 17. A santidade divina manifestada naquele dia foi tão terrível que o povo estremeceu e ficou de longe. Está em Êxodo, capítulo 20, o versículo 18. Paulo, esclarecendo o papel da lei, escreveu: Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Está em Romanos, capítulo 3, o versículo 20. Porque a lei revela o pecado do homem, porque a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Está em Romanos, capítulo 7, o versículo 12. Se a lei é santa e é espiritual, Paulo continua explicando a magnitude do problema. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Está em Romanos, capítulo 7, o versículo 14. E que diagnóstico isso traz a meu respeito? Ouça, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Foi o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, o versículo 15. E por enxergar-se pecador, que na entrega dos 10 mandamentos o povo correu para longe de Deus. Por isso declarou o profeta Isaías: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías capítulo 59, o versículo 2. Todavia, mesmo na entrega dos 10 mandamentos, Deus fizera uma provisão. Ouça: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Note que a bênção não estava nos 10 mandamentos. Eles são a expressão da santidade de Deus, mas no altar. E sobre o altar era oferecido o cordeiro. Ouça como funcionava. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, ou fizer alguma outra coisa em que o homem costuma pecar, restituirá aquilo que roubou, se for o caso. E, por oferta de culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, para a oferta de culpa, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as ofertas de todas as coisas que fez. Isso está no livro de Levítico. Observe que notável provisão para o homem feita por Deus. Se pecar, um cordeiro será morto substitutivamente e o pecado será perdoado. É claro que o sacrifício do Antigo Testamento se repetia dia após dia, mostrando a sua ineficácia. Contudo, o cordeiro sem defeito oferecido apontava para aquele a quem João Batista anunciava.
É por essa razão que João Batista apresentou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João, capítulo 1, o versículo 29. A revelação de João é absolutamente notável. Não só apresenta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, como sendo também o próprio Deus. Isto porque João dissera acerca de Jesus: ele já existia antes de mim. Está em João, capítulo 1, o versículo 30. Note que João era primo de Jesus, nascera 6 meses antes, portanto a referência não dizia respeito ao nascimento natural, mas à pré-existência de Cristo Jesus. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Todavia, João não só testificou ser Jesus o Cordeiro de Deus, mas também como sendo aquele que haveria de batizar com o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Qual a importância de Jesus batizar com o Espírito Santo? Paulo vai explicar mais tarde. Ouça: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. João estava, portanto, anunciando com Cristo uma nova era, aonde a grande família de Deus, formada pelos remidos em Cristo Jesus, se formaria. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.